Fala... Não, não vou fazer essa não. Fala, galera do mal, meu nome é Pedro PX, esse é o Pipoca de Pedra e está começando nosso vídeo especial de Halloween para você conhecer a história do cinema de terror. Vamos nessa? Pipoca de Pedra. Primeiro, de onde é que veio o terror, né? A gente não tem uma definição clara, mas tem muita base na epopeia de Gilgamesh, que tinha essas batalhas contra monstros, e até mesmo na Bíblia, principalmente ali na parte do Apocalipse, e claro, de várias outras culturas, como por exemplo a cultura haitiana já tinha essa definição do que seria um zumbi, né? No seu próprio folclore. Folclores nativos, indígenas de várias regiões, sempre tinham essa questão do amedrontador, né, do terror em sua literatura, seja falada ou seja escrita também. Com o tempo, essa literatura foi ganhando corpo, né, ela foi se tornando algo especificamente para assustar, como por exemplo o Castelo de Otranto, que é uma obra de 1764, de Anne Radcliffe. Será que é parente do Harry Potter? Eu não sei. Mas essa obra foi bastante importante e influenciou o que viria ali nos séculos seguintes, como por exemplo as obras do Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, o Retrato de Dorian Gray, o Gabinete do Dr. Caligari, Médico Monstro, Drácula, Frankenstein da Mary Shelley, enfim, toda essa literatura gótica que viria ali no século 18 e 19 veio com toda essa carga de influência. E ali em 1890, né, quando os Lumière e Georges Méliès trazem a aurora do cinema, essas histórias viriam também a ser adaptadas. Para começar, em 1896, do próprio Georges Méliès, La Maison du Diable, ou The House of the Evil, né, que seria como o Castelo do Diabo, a Casa do Mal. Não sei se ele tem uma tradução realmente em português, se ele foi trazido para o Brasil, mas é considerado hoje o primeiro filme de terror. Apesar dele ter traços de fantasia, até mesmo de comédia, alguns minutos, né, um filme de acho que 3 minutos na época, mas ele traz esse homem se transformando em vampiro nesse castelo e com pacto com o demônio, aquela coisa toda. Então é considerado o primeiro filme de terror. Ele foi perdido por anos, ele foi resgatado, se não me engano, nos anos 70 na Nova Zelândia, e enfim, ele influenciou bastante na época, né, como por exemplo, em 1910 a gente teve o Thomas Edison, sim, o criador da lâmpada, produzindo um dos principais filmes ali dessa aurora do cinema de terror, que foi o Frankenstein, de 1910, e até mesmo o impressionismo alemão, que tem como principal característica ali o Nosferatu, e todos esses filmes dessa primeira geração também. Com isso, a gente tem o terror realmente ganhando forma ali, com filmes como Gabinete do Dr. Caligari, Médico Monstro, todas essas adaptações dos livros que eu falei, e vai se criando as estrelas de terror, os atores e atrizes que são especializados em fazer filmes de terror. O primeiro deles, a primeira grande estrela do terror, é o Lon Chaney. Eu já falei dele aqui no vídeo que a gente falou sobre filmes sobre pessoas de Hollywood, né? Tem um filme muito bom sobre a vida do Lon Chaney, e ele fez o Corcunda de Notre Dame, fez o Fantasma da Ópera, Londres Depois da Meia-Noite, fez vários desses clássicos, e passou esse talento para o seu filho, né? O Lon Chaney Jr., conhecido como o Homem das Mil Faces, que fez também Frankenstein, fez Lobisomem, fez Múmia, fez vários desses filmes de monstros da Universal. E por falar nos monstros da Universal, esse movimento de adaptar essas criaturas fantásticas, que começou ali com Drácula e o Frankenstein, depois foi passando para Múmia, Monstro da Lagoa Negra, Homem Invisível, vários outros, começou pela Universal, né? Por isso são os monstros da Universal, pela Universal Pictures, tá aí até hoje. E foi o que definiu o gênero de terror, né? O gênero de terror, ele nasce com Drácula, do Bela Lugosi, né? Tem um vídeo aqui só sobre Drácula também, que eu explico a produção desse filme. Mas foi ali que o gênero de terror pro cinema ele foi realmente definido. Ele teve suas regras e maneirismos, e enfim, totalmente definido. Mas tem regra, não pode quebrar. Sim, podem quebrar, mas tem que definir primeiro antes de quebrar, né? Pelo amor de Deus. Aí nos anos 30 a gente tem dois filmes que ajudaram a definir o gênero. Um deles é o Freak, que foi esse filme de terror corporal. É um filme extremamente mal visto hoje, né? Porque ele trazia as deficiências físicas como algo de terror, né? Um filme absurdo hoje, mas que, enfim, ele foi tecnicamente importante para a época. E o White Zombie, né? Com o próprio Bela Lugosi, que foi até onde eu encontrei o primeiro filme de zumbi feito, né? E o gênero só viria a ressuscitar nos anos 60, a gente já chega lá. Nos anos 40 a gente tem um cinema um pouco mais experimental, na época de guerra e toda aquela coisa. O cinema dá uma baixada, surge o cinema mais de crítica, né? Charlie Chaplin, toda essa galera. E o cinema de terror, ele acaba passando por uma onda mais experimental, mais B.
por exemplo, nessa época que surgem nomes como Ed Wood, como Reginald Le Borg também surgiu nessa época, e toda essa questão do horror natural, né, principalmente após a explosão da bomba atômica. Toda essa queda seria revertida nos anos 50, que começa a grande aurora do cinema de terror, novamente pelos monstros, né, agora não pela Universal, mas pela Hammer, que vai fazer o mesmo segmento, né, de trazer Drácula, trazer Frankenstein, trazer lobisomem, múmia, homem invisível, toda essa galera, mas agora colorido, com grandes estrelas, né, o Drácula, por exemplo, vai ter o Peter Cushing e o Christopher Lee, nosso eterno Saruman, sequências ainda maiores, né, se a Universal na época fazia 3 sequências e um crossover, agora a Universal vai fazer, por exemplo, 9 filmes do Drácula, 7 filmes do Frankenstein, e vai perdurar por muitos anos. Também nos anos 50 que vai ter influência do terror estrangeiro nos Estados Unidos, principalmente do terror europeu, ali com o Mário Brava, com Ricardo Fredo, com Ingrid Bergman, né, que vai trazer o 7º selo, Ingmar Bergman e Ingrid. E a gente vai ter esses dois segmentos também influenciados pela Guerra Fria. Por um lado, a gente tem a influência da bomba atômica em filmes como Mosca da Cabeça Branca, Monstro de Mil Olhos, Godzilla, e do outro a gente vai ter influência da corrida espacial em filmes como o clássico, né, terror do espaço sideral, Plano 9 do espaço sideral, né, tem o Terror no Planeta X, não tem nada a ver com a Xuxa, o Dia em que a Terra Parou, e claro, Guerra dos Mundos, né, que foi um terror real quando ele foi adaptado pro rádio pelo Orson Welles e as pessoas acharam que era de verdade. Também tá no vídeo que eu falo sobre Hollywood, falando de Hollywood. Confere lá que é um bom complemento desse vídeo aqui. Nos anos 60 a coisa começa a esquentar ainda mais, porque no ano de 1960, o velhinho Alfred Hitchcock, considerado por muitos o maior diretor que já pisou em Hollywood, traz Psicose, né, o clássico, adaptando o livro de Robert Bloch, inspirado nos crimes de Ed Gein. Ah, mas o Hitchcock começou nos anos 60? Claro que não, né? Ele tá lá desde 1922, ele teve uma carreira de filmes mudos, e antes de Psicose ele já tinha revolucionado o cinema de terror com filmes como O Corpo que Cai, Diz Quem Me Para Matar, Festim Diabólico, e continuaria revolucionando depois com Pássaros e tantos outros. Mas foi com Psicose, com toda a questão do corte rápido, do plot twist no meio do filme, da interpretação do Norman Bates, e principalmente da Janet Leigh, que é a nossa primeira Scream Queen, né? Nossa primeira rainha do grito, pessoa que vai ficar conhecida por gritar, né? E ela vai passar esse talento para a filha dela, né, a Jamie Lee Curtis, que vai se tornar a nossa próxima Scream Queen na década seguinte. Nos anos 60, o terror B ele dá uma crescida também, principalmente com o Roger Corman, né, o pai do cinema B. Não, o pai seria o Ed Wood, mas o rei seria Roger Corman, com certeza. E a gente ainda tem o estouro de dois dos maiores segmentos da história do terror. Por um lado, o terror satânico com o Bebê de Rosemary, né, a adaptação do livro de Ari Levin, pelo Roman Polanski, né, um clássico absoluto. E do outro, a gente tem o estouro, finalmente, do cinema de zumbi, com o nosso queridíssimo Jorge Romero ali em 68 com A Noite dos Mortos Vivos, né? Então a gente tem esses dois segmentos criados não, né, mas elevados no final dos anos 60. Mas claro, nada disso tem real importância. A real importância dos anos 60 para o cinema está em 1963, pois começa o terror nacional, o terror brasileiro de fato, apesar de ter alguns filmes de baixo orçamento e não tanta representatividade antes, mas em 1963 a gente tem o nosso primeiro clássico do terror brasileiro, com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mojica Marins, o nosso eterno Zé do Caixão, né, que levaria esse personagem por vários filmes, como Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e a série do Zé do Caixão, e enfim, né, vários filmes aí feitos pelo Mojica, seja com o Zé do Caixão ou não, influenciando também vários outros diretores. Foi uma importância gigantesca, não só para cá, mas para o mundo inteiro. Nos anos 70, todo esse final dos anos 60 começa a ter uma real influência, e é uma das influências mais devagares, mas que veio chegando, foi justamente a de A Noite dos Mortos Vivos, de Jorge Romero, em que o Hollywood vai começando a entender a importância de um diretor com um nome famoso, né? Primeiro a gente tinha os atores com nomes famosos, como eu falei, do Lon Chaney, do Bela Lugosi, do Boris Karloff, do Christopher Lee, Peter Cushing, toda essa galera, mas agora a gente tem o nome do diretor crescendo, né? Então Jorge Romero ele vai elevar nomes como Tobe Hooper, como Wes Craven, como John Carpenter, todos esses grandes diretores nessa nova leva que vai crescer junto com a nova Hollywood. E também a questão do final pessimista, né? Antes a gente tinha os finais mais otimistas, mas com o final de Psicose, principalmente com o final de A Noite dos Mortos Vivos, vai tendo essa ideia de que mesmo após os créditos a ameaça ainda está lá. Então essa foi a importância dos anos 60 para o cinema, e assim que chegam os anos 70, que é a era de ouro definitiva do cinema de terror da humanidade, né? Se você quer um bom filme de terror, provavelmente ele está nos anos 70. Foi nos anos 70 que novamente os Estados Unidos sofreu com uma invasão de pessoas de outros países, né? Então veio Dario Argento, veio David Cronenberg,
veio o Bob Clark, você teve toda a influência, por exemplo, de Contos da Cripta, né, que era uma série de TV britânica, e foi uma época que começou a ter muitos remakes, né, Invasores de Corpos teve remake, Nosferatu teve remake, Drácula teve mais um remake também, o terror ecológico teve uma sobrevida, principalmente pelo Pássaros, né, do Hitchcock, mas foi onde teve Calafrio, teve Noite dos Coelhos, teve Invasões das Rãs, mas principalmente, né, até acima do Pássaros. Em 1972 a gente tem Steven Spielberg fazendo um filme de terror e revolucionando tudo com Tubarão, né, que foi o filme que criou o blockbuster, que criou essa questão do filme do verão americano, que faz grandes filas, que arrasa quarteirão, e um filme de baixo orçamento, né, que o Tubarão deu problema, aparecia pouco, e isso também mudaria para sempre o cinema de terror. Também foi nos anos 70 que o terror chegou no Oscar, né, com O Exorcista em 73, a grande autoridade do cinema de terror. Tem um vídeo aqui só sobre o Exorcista, então não vou me alongar, mas o Exorcista ele deu segmento a essa onda de terror satânico iniciada lá pelo Bebê de Rosemary e queria desembocar no Profecia em 76, né, do nosso queridíssimo Richard Donner. E claro, permeando com vários outros filmes como Hebe, como Terror em MTV e vários outros também nessa onda do terror satânico. Como se não bastasse, foi também em 74 que mais uma vez Ed Gein foi tema de inspiração para um assassino do cinema, dessa vez o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, dirigido pelo Tobe Hooper em 74, e que revolucionou o que seria chamado de cinema slasher, esse cinema onde um assassino ele vai atrás de um grupo de adolescentes, geralmente em um local bem definido, e vai perseguir um a um utilizando geralmente uma arma branca sobre a influência de drogas ou sexo. Eu sei que parece ter muitas regras, mas isso realmente foi a tendência do terror por mais de 30 anos, né? Então foi algo muito importante, iniciado ali em 74, e mas tem terror slash antes, mas a gente tá falando realmente de grande exposição, né? Os filmes de antes de 74 não tiveram essa grande exposição, essa grande influência, e principalmente até acima do Massacre da Serra Elétrica, a influência e exposição que teve Halloween em 76, do nosso queridíssimo John Carpenter, né? Que elevou ainda mais esse gênero de slasher e tornou ele realmente essa tendência que eu falei. E para fechar com chave de ouro, os anos 70 se despedem em 79, obviamente, com Alien, do Ridley Scott, que traz essa questão tanto do terror espacial de volta, né, do terror claustrofóbico, mas também a questão da personagem feminina como heroína e não somente como uma vítima, né? A personagem de Ellen Ripley, interpretada ali pela Sigourney Weaver, ela vai revolucionar também as nossas Final Girls, né, essas garotas que sobrevivem à ameaça e vai ter esse embate um a um com o assassino. Anos 80 é a década dos fanzine, dos filmes caseiros e da suavização do cinema de terror, porque agora a gente está fazendo terror para grandes bilheterias, para a família toda, né? Então o cinema de terror ele vai virar algo muito franqueado, principalmente pelas sequências dos filmes slasher, né? Lembrando que Sexta-feira 13 começa em 80 e Hora do Pesadelo começa em 84, e mais pro final a gente vai ter, por exemplo, Brinquedo Assassino, né? Começando em 88 também. Então todos esses filmes vão ter sequências que vão ficando adolescentes e depois beirando até o infantil. A gente vai ter algumas sátiras, né? A principal delas sendo Deu a Louca nos Monstros, e a gente vai ter uma nova influência literária, né? Porque agora os livros de terror estão tendo um apelo juvenil também, principalmente por conta da Anne Rice, e vai influenciar filmes como Garotos Perdidos e principalmente Um Lobisomem Americano em Londres, que vai colocar novamente o terror na premiação, né? Lembrando que esse filme ele inspirou a criação do Oscar de melhor maquiagem por conta do trabalho excepcional de Tom Savini. Mas claro, os anos 80 eles não vão ser definidos só por isso, né? Eles vão ser definidos também por grandes clássicos, como por exemplo em 82 a gente tem Poltergeist. Durante todos os anos 80 a gente tem um estouro das adaptações de Stephen King, né? Então a gente vai ter Carrie Estranha, a gente vai... Não, Carrie Estranha é anos 70, né? Mas a gente vai ter Iluminado, a gente vai ter Cujo, Christine, Zona Morta, Incendiária, Colheita Maldita, Comboio do Terror, que foi inclusive dirigido pelo Stephen King. Mas eu quero finalizar os anos 80 com a loucura que eles realmente foram, com 3 clássicos dessa década, que foi o Elevador Assassino, o Ataque dos Palhaços do Espaço Sideral e, é claro, o Massacre do Micro-ondas. Essa maluquice cobrou um preço, e nos anos 90 a gente teve uma nova decadência do cinema do terror, principalmente por sequências desnecessárias, né? A gente teve o 8º filme de terror em MTV, a gente teve a 3ª sequência do Exorcista, o Michael Myers voltou no H20, tava uma confusão realmente o cinema de terror, e somente o nome podia salvar, né? O nome que tornou o terror slasher tão pop, voltaria novamente a redefinir o cinema de terror, que é o Wes Craven Pânico, em 1996, que ele repete essa metalinguagem que ele já havia trazido no Novo
Novo Pesadelo, né, que é o 7º filme do Fred Krueger, e revoluciona essa quebra de quarta parede, essa metalinguagem do terror, o gênero discutindo o próprio gênero. Mas por volta ali desse cenário mais pop do terror, a gente tem o cinema arte do horror resgatando a literatura gótica. Então a gente vai ter, por exemplo, o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Coppola. A gente vai ter o Frankenstein de Mary Shelley, dirigido pelo Kenneth Branagh. A gente vai ter Lobo, com Anthony Hopkins. A gente vai ter um estouro do cinema de terror com finais surpreendentes, encabeçado principalmente pelo Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan. A gente vai ter uma nova influência estrangeira, mas agora vindo da Ásia, com filmes ali como O Chamado e filmes sul-coreanos também nos Estados Unidos. E é claro, os anos 90 vão ficar marcados ali no finalzinho, 99, pelo found footage, né, por esses filmes mockumentaries, falsos documentários que parecem eles parecem ser uma filmagem que foi encontrada e está passando na tela. Claro, o grande nome disso foi A Bruxa de Blair. Essa moda ela segue para os anos 2000, né, onde a gente vai ter Atividade Paranormal, a gente vai ter Hack, a gente vai ter Cloverfield, a gente vai ter um retorno dos zumbis com o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder e depois alavancado pelo Walking Dead. A gente vai ter um resgate também do cinema de terror satírico com Histeria, com Todo Mundo em Pânico e todas aquelas maluquices dos irmãos Wayans. Mas o que eu quero principalmente trazer aqui dos anos 2000 é o cinema de terror adolescente tendo um crescimento muito grande em franquias ali como Premonição, os remakes dos slashers, né? O Michael Bay vai produzir remake de Sexta-feira 13, de Massacre da Serra Elétrica, de Hora do Pesadelo, de vários clássicos. E esse cinema adolescente vai influenciar um cara chamado James Wan, que vai ser o primeiro grande nome do cinema de terror novo, né? Do neo-terror, se assim quiser dizer. Mas o James Wan ele começa ali nos anos 2000 com um filme que eu adoro, um clássico moderno realmente, que é Jogos Mortais, né? E que tá no 10º filme. Cacete. Esse terror novo ele vai ser alavancado de fato na década de 2010, principalmente por duas produtoras, né, que estão com tudo, realmente são os dois grandes nomes do terror hoje em dia, que é a Blumhouse e a A24. E são essas produtoras que vão trazer pro terror nomes como Jordan Peele, o Corra, Nós, o Não Olhe, o Ari Aster, e filmes que vão ficar eternizados como Hereditário, o Midsommar, Homem Invisível, Bruxa, Farol, Corrente do Mal, que é um outro grande clássico moderno já também, um filme que eu adoro. E é nessa década que a gente vai ter o estouro das séries de TV sobre terror, né, principalmente ali na Netflix, com A Maldição da Residência Hill, o próprio Stranger Things, que são séries que vão trazer um grande público de volta ao terror e vão ter como consequência, por exemplo, o remake de It, a Coisa, se tornando o filme de terror de maior bilheteria até então, né? Então, obrigado, Stranger Things. E essa bilheteria foi tanta que ela influencia o terror a tentar emular coisas que outros gêneros estão tendo sucesso. Então, como 2010 é a década do cinema compartilhado, do cinema de heróis, o terror ele vai tentar fazer isso. Na verdade, vai conseguir, né? Se foi bom ou não é outra história, mas ele conseguiu com o Anverso, né? Um grande clássico moderno. Eu sei que eu tô falando clássico moderno várias vezes, mas é porque eu estou frisando nos clássicos modernos, que é o Invocação do Mal do James Wan, um filme espetacular mesmo, e que vai iniciar esse Anverso, né? Que hoje já tá com 2 filmes da Freira, 3 da Annabelle, Maldição da Chorona e 3 filmes do Invocação do Mal também. E eles vão tentar fazer um novo Monsterverse ali com o Múmia do Tom Cruise, mas não vai dar certo. Vão tentar fazer Victor Frankenstein com Harry Potter e Drácula com o Bard do Hobbit, enfim, nada disso vai dar certo. O cinema de monstros realmente não tá ajudando no momento. O único bom realmente foi o Drácula do Nicolas Cage. Mas a década de 10 ela também tem uma característica muito específica, que são os terrores sensoriais, né? Então a gente vai ter, por exemplo, Um Lugar Silencioso, onde você não pode falar, o Bird Box, onde você não pode ver, o Rush, onde você não pode ouvir, né? Todos esses terrores sensoriais foram bastante marcantes dessa década. E é claro, não poderia deixar de falar que também foi uma década de renascimento do terror nacional, né, que estava um pouquinho apagado ali, mas na década de 2010 a gente vem com clássicos novos do terror nacional, como o Lobo Atrás da Porta, Fábulas Negras, Mata Negra, Boas Maneiras, Nó do Diabo também foi dessa década, se não me engano, o Morto Não Fala, enfim, terror nacional realmente engrandece nessa década. Na década de 2020 está um pouco mais baixo, mas acredito que já já a gente retorna também. E por falar na década atual onde nós estamos, né, no ano de 2020, né, o terror, que é esse terror de crítica social, mas o terror sempre teve crítica social. Sim, mas agora ele tá um pouco mais direcionado, um pouco mais claro e focado, não sei definir ao certo, né, porque a gente tá no meio do movimento, então fazer uma definição é bem complicado, mas está tendo esse crescimento do terror de crítica social, para mim um grande
exemplo disso é a nova versão do Além da Imaginação, né? Apesar de ser série, a gente tá falando de cinema aqui propriamente dito. Mas também a década que surgiu por Ty West, tá? Que ele tinha filmes antes da década de 20, mas ele estourou na década de 20, com a sua trilogia Pearl, X e Maxine, que está para estrear. Cara, eu estou apaixonado no cinema desse cara, espero que ele mantenha esse nível de qualidade. Também a década onde estourou David Gordon Green, né? Que desde 2018 vinha atualizando ali a franquia Halloween. Começou muito bem, terminou muito mal, e agora com o Exorcista ele já começou meio mal, apesar de eu ter gostado. Mas recentemente a gente tem filmes muito bons. Candyman foi excelente, Telefone Preto foi excelente, o Fale Comigo foi excelente, Maligno foi excelente. A gente teve alguns terrores bastante experimentais, como por exemplo a trilogia Rua do Medo da Netflix, né? Uma trilogia lançada semanalmente e homenageando décadas diferentes do terror. Uma trilogia que eu gostei bastante, apesar de não ter gostado do terceiro filme, mas conceitualmente eu gostei muito. Tem vídeo aqui no canal sobre. E também a época até das redes sociais, do TikTok influenciando o terror, com filmes como Terrifier, como o próprio filme do Ursinho Pooh. Enfim, o terror vive, o terror nunca teve uma real inexistência, né? Não teve a década das trevas do terror, que por terror ser um elogio. Veja filmes de terror que você não tenha visto ainda, reveja os que você gosta, explore esse gênero maravilhoso. E se você quiser que eu aborde algum aspecto do terror, fala aqui. Se quer que eu faça um listão de filmes de zumbi, de filmes de lobisomem, de Drácula já tem, mas quero fazer um de Frankenstein também. Então eu conto com você, com a sua sugestão, pra gente explorar ainda mais esse gênero maravilhoso. Um feliz Halloween pra vocês, um beijo e tchau!